Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: inteligência artificial versus inteligência intuitiva. E aí, o que você pode comparar entre as duas, né? Inteligência artificial e inteligência intuitiva. Fazer uma rápida apresentação minha: sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Então, se de um lado todo mundo está falando, você está lendo por aí, todos estão propalando aos quatro ventos, estamos entrando na era da inteligência artificial, mas nos equipamentos, nos computadores e em outros equipamentos. De outro lado, estamos entrando também na era da intuição para as pessoas. Ué, mas o que é isso? Inteligência artificial para os equipamentos, intuição para as pessoas? Vamos lá, vamos chegar lá na conclusão sobre isso. Enquanto os equipamentos contêm cada vez mais inteligência artificial, nós, humanos, desenvolvemos cada vez mais a inteligência intuitiva. Então, o que é a inteligência artificial? É a nossa inteligência humana, principalmente a inteligência racional, colocada nos equipamentos. É basicamente isso. Isso é inteligência artificial. Então agora os equipamentos explorarão ao máximo a inteligência racional. Agora vamos lembrar que nós temos um hemisfério esquerdo que comanda a parte direita do nosso corpo, que é racional. Então ele foi muito usado, inclusive chegou em todos os limites da utilização, limites máximos da utilização, podemos assim dizer. Então usamos a nossa razão ao máximo. Mas o outro hemisfério é o hemisfério intuitivo. Então o hemisfério direito que comanda o lado esquerdo do nosso corpo. Ele é intuitivo, ele é artístico, ele é sintético e tudo mais. Então, é essa inteligência que passaremos a usar a partir de agora. Eu explico melhor esse ponto de vista para você ter uma visão muito clara do que vai acontecer. Então, para os equipamentos, inteligência artificial, mas para o ser humano, uma era de desenvolver cada vez mais a intuição. Então as máquinas, robôs e tecnologias passaram a realizar tarefas humanas. Especialmente os robôs passaram a fazer tarefas humanas da robótica, né? E as outras tecnologias passaram a usar a lógica humana. A inteligência artificial passou a usar a lógica humana. Este uso da lógica humana é a própria inteligência artificial. Então, a partir de agora, os equipamentos farão uma série de operações lógicas que antes só as pessoas faziam. E aí gera um certo medo, um certo espanto, um certo susto, e surgem algumas perguntas. Para muitos surge a pergunta: então o ser humano ficou obsoleto? E as máquinas vão nos substituir? Como nos filmes de ficção científica, né? Esse é um tema recorrente, ele vem há muito tempo, né? Desde Odisseia no Espaço e outros filmes e livros, né? Sempre essa questão: será que as máquinas vão nos substituir porque ficaremos obsoletos? A resposta é simples: não. Não nos tornamos obsoletos e as máquinas não vão nos substituir totalmente. Elas podem substituir em algumas tarefas, sim. Porque enquanto as máquinas usarão ao máximo a inteligência racional humana, a inteligência lógica humana,
Nós, humanos, usaremos mais outras inteligências. Então vamos comparar com algumas épocas que aconteceram algum tempo atrás e os medos que nós tínhamos e o que realmente aconteceu, para que a gente entenda o que está acontecendo agora. Lembra na época, talvez alguns de vocês não se lembrem, mas na época em que surgiram as calculadoras eletrônicas. Então, antes, os cálculos, você era obrigado a fazer na mão, os cálculos todos, né? Fazer cálculos e mais cálculos com fórmulas e tudo mais. Então, de repente surgem as calculadoras eletrônicas. As pessoas passavam vários anos na escola aprendendo a fazer as 4 operações aritméticas, multiplicar, dividir, somar e subtrair e ainda outras, raiz quadrada, potenciação, etc. E naquela época uma máquina passou a fazer tudo isso. Então foi um susto, né? Então, por que tanto tempo nos bancos escolares estudando matemática, aritmética, aprendendo a fazer cálculos, se agora uma máquina vai fazer isso aí? Para que tantos anos de ensino de matemática, se agora a máquina faz isso? As máquinas iriam nos substituir? Bom, então o ser humano ficou obsoleto, agora as máquinas nos substituem? Nada disso aconteceu. O ensino da matemática incorporou o uso de calculadoras. Então agora, o uso de calculadoras está dentro do ensino de matemática. Ajudou a fazer operações ainda mais complexas, porque essas operações mais simples a calculadora faz. E as pessoas dirigiram a sua inteligência para outras questões. Então, em vez de ficar um tempão calculando, somando, dividindo, em raiz quadrada, em potenciação, em outras operações matemáticas, agora a máquina faz e rapidamente, e dá tempo de pensarmos em outras coisas, desenvolvermos outras áreas da matemática. Quando surgiram os computadores, existiu o mesmo questionamento. De novo, será que eles vão nos substituir? Será que o ser humano ficou obsoleto? Será que os computadores substituirão o ser humano completamente? Claro que algumas operações substituem, mas não completamente. Então descobrimos que os computadores nos ajudam no dia a dia. Então hoje a nossa sociedade é toda computadorizada. A informática é muito útil para todos nós no dia a dia. Então, a realizar uma série de operações lógicas enquanto usamos a nossa inteligência para realizarmos outras atividades. Então, o computador vai fazendo algumas operações lógicas enquanto vamos usando as nossas capacidades para outras questões. Claro que o mesmo questionamento surge na atualidade com a inteligência artificial. Então, é a mesma coisa. Agora, vamos separar ficção científica de realidade. Uma coisa é o que os filmes falam, a ficção, os robôs vão nos atacar, a inteligência artificial vai nos dominar, a inteligência dos computadores vai acabar conosco. Isso é ficção da realidade, que nós vamos utilizar para o nosso bem. Claro que pode ser usada para o mal e é usada também para o mal. Sim, sem dúvida. Mas podemos utilizar para o bem, para o desenvolvimento da sociedade. A inteligência artificial substituirá o ser humano? Essa é a pergunta. Então vai substituir o ser humano? Tornará o ser humano obsoleto? De novo, as mesmas perguntas. Alguns entusiastas da ficção científica dirão que a inteligência artificial se rebelará com o ser humano e fará uma sociedade comandada por ela mesma. Então, um dia ela vai se revoltar e não tem como possibilidade, porque entenda o seguinte, ela não é um ser, entende? Não é um ser, isso é ficção científica. O ser é o ser humano, é um equipamento, entende? Claro que você entende. Bom, tudo isso é ficção. Houve um filme chamado Her,
que significa ela em português e foi traduzido para ela em português, no qual um escritor se apaixona pela inteligência artificial. E ela corresponde, gostando muito dele também, correspondendo. Então ele usa técnicas de sedução e ela se sente seduzida. Isso é ficção. Muito bem feita? Muito bem feita. É um filme muito bem feito? Claro que é. Mas é ficção científica. Bom, tudo isso é ficção científica. O que acontecerá provavelmente e novamente é que usaremos a inteligência artificial enquanto... Então nós vamos utilizar a inteligência artificial nas suas capacidades máximas. Terão outras formas de inteligência, especialmente a inteligência intuitiva. Então, nós vamos usar como ferramentas a inteligência artificial na sua capacidade máxima e utilizaremos outras inteligências, especialmente a inteligência intuitiva. Vamos lembrar que o lado esquerdo do cérebro é lógico e o lado direito é intuitivo. Ou seja, enquanto a inteligência artificial desenvolverá ao máximo a inteligência racional humana, e nós vamos continuar fazendo outras operações lógicas e racionais ao mesmo tempo. Então, utilizaremos também, continuaremos usando a nossa inteligência racional, embora ela esteja chegando até num certo limite nessa mudança de era. Então, para nós humanos, vai ser a era da intuição. Então, para os equipamentos, será a era da inteligência artificial, mas para nós, seres humanos, será a era da intuição, em que usaremos essas outras capacidades que temos, né, dentro de nós, de uma forma muito mais expandida, porque a inteligência artificial fará uma série de operações, mas muito mais para o lado lógico e racional. Então, a inteligência artificial desenvolverá ao máximo a inteligência racional do lado esquerdo do cérebro. As pessoas desenvolverão ao máximo a inteligência intuitiva do lado direito do cérebro. Então, nós estamos simplesmente ensinando as máquinas, entre aspas, né, porque isso não é bem um ensino, né? Elas não têm capacidade de aprendizagem, no sentido que nós conhecemos isso, no sentido humano. Isso é produzido no equipamento, a partir de programas e tudo mais. Então, nós vamos utilizar ao máximo a inteligência intuitiva. As máquinas vão colaborar conosco, então elas nos ajudarão. Ah, mas o mal vai utilizar? Claro, o mal sempre utiliza a tecnologia para o mal. Isso já aconteceu desde a Revolução Industrial. Então, as máquinas representaram um grande avanço para a nossa civilização, mas é claro, não há dúvida nenhuma, as indústrias e tudo o que aconteceu a partir da máquina a vapor, da Revolução Industrial e tudo mais. Mas foi usado também para exploração? Foi. Foi usado para explorar o ser humano, escravizar, né, jornadas de trabalho gigantescas a princípio da Revolução Industrial? Também. Então, tem esses dois lados. Então, precisamos usar sempre a tecnologia para o bem, a nosso favor e para o bem. Mas muitos utilizam para o mal, e isso é histórico, né? Vai fazer o quê? Mas quais são as capacidades da inteligência intuitiva? Então, você pode dizer assim, André, muito vago o que você está falando, inteligência intuitiva. Quais são, afinal de contas, essas capacidades da inteligência intuitiva que nós desenvolveremos? Por exemplo, a inteligência intuitiva tem mais o senso estético presente nas artes. Não deveria estar presente apenas nas artes, evidentemente, deveria estar presente na arquitetura. E, de certa forma, ainda está, né? Muitas vezes isso não é muito valorizado, mas deveria estar presente em tudo, na arquitetura, na confecção de presentes e artigos
de diversos na indústria e tudo mais. Então, o senso estético é a parte intuitiva. Então, muito forte nas artes. Criatividade. O que é criatividade? Vamos entender o seguinte, num sentido teológico, o Criador é Deus, né? Quem cria é Deus. E nós seríamos co-criadores. Perfeito. Mas é nesse sentido de co-criadores, fazer co-criações. Então nós temos criatividade para resolver problemas. Então, problemas difíceis de serem resolvidos, a criatividade pensa de uma outra maneira e resolve esses problemas de forma criativa. Vamos lembrar das técnicas de brainstorming, de um autor chamado Alex Osborne. Então, ele desenvolveu as técnicas de brainstorming, que são técnicas de ideias, né? Tempestade de ideias, né? Várias ideias na mente para termos ideias criativas. Então, criatividade para resolver problemas, criatividade para resolver situações muito difíceis nas empresas, no ambiente familiar. Vocês estão acompanhando, a sociedade está ficando cada vez mais complicada, né? Pelos vários sistemas de segurança, você vai aqui tem que ter senha, você vai aqui tem que fazer isso. Antes uma assinatura abria uma porta, agora tem que ter isso, aquilo, controle disso e mais aquilo, etc. Então a sociedade está ficando complexa por motivos de segurança, por outros motivos também. Então todas as áreas estão ficando muito complexas. Se não usarmos a nossa inteligência criativa para lidar com tamanha complexidade, para resolver problemas mais complexos, fica muito difícil a solução, porque às vezes esgotam as possibilidades lógicas. Aí que entra a criatividade. Então, a intuição, também esse lado hemisfério intuitivo, também tem muito a criatividade. Criatividade, inclusive, para novas invenções, novas descobertas, novas possibilidades. Então, é outra inteligência que podemos desenvolver agora nessa era da intuição. Então, vamos lembrar uma coisa. Os equipamentos vão entrar na era da inteligência artificial, mas nós, humanos, entraremos na era da intuição, com senso estético, artes, criatividade, imaginação. O que é imaginação? A ação de produzir imagens. Então, imaginação é a inteligência imaginativa. Nós vamos criando imagens e imaginando, né, uma nova realidade, uma nova sociedade, novas possibilidades. Então, a inteligência imaginativa também faz parte das inteligências intuitivas. Síntese. Eu diria que, de todas as palavras, essa é a palavra-chave. Faça sínteses das coisas. De certa forma, é o pensamento minimalista, mas não é um minimalismo simplório. Então, temos que entender muito a diferença. Então, hoje se fala, não, vamos desenvolver o minimalismo. Sim, mas não é um minimalismo simplório. É um minimalismo sintético. Nossa capacidade de fazer sínteses, de aprender mais com menos. Algumas informações já nos levam a determinadas sínteses mentais. E já vamos, por raciocínios sintéticos, tendo uma visão do todo. Isso é muito importante. Trabalho com símbolos. A psicanálise fala muito da simbolização, que é um processo muito interessante, descrito por Nicholas Abraham e Maria Torocchi, num texto maravilhoso que eles desenvolveram, chamado A Casca e o Núcleo, e eles falam de simbolização. Simbolizar é muito mais do que entender os símbolos. A partir de questões praticamente insolúveis, problemas difíceis,
nós simbolizamos, nós vamos para o nível simbólico e entendemos a questão e resolvemos a questão. Então a capacidade de simbolização vai muito além daquela capacidade de produzir símbolos. Também é uma inteligência holística, no sentido de holos, que é o todo. Então a pessoa tem uma visão sintética, uma visão integrada, uma visão integrativa, integral, integrada do todo. Então essa pessoa é uma visão holográfica também, podemos chamar assim. Então, nós vamos desenvolver a inteligência intuitiva. Então, em síntese, os equipamentos estão migrando para a era da inteligência artificial, enquanto nós, seres humanos, estamos migrando para a era da intuição. Nós vamos usar ao máximo essa capacidade da nossa mente, do nosso ser inclusive mais expandido. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.